Fomos educados dentro de uma grande farsa sobre o que significa ter poder e prosperar. O mundo ocidental, moldado pelo pensamento cartesiano e pela era da razão, nos ensinou que acumular é o único caminho para a segurança. Nos ensinou que sabedoria é algo que se tranca em um cofre, que riqueza é o saldo estático acumulado em uma conta bancária e que o sucesso é a conquista de uma posição no topo. Trata-se de colocar a vida dentro de uma caixa. Quando olhamos para a ficção científica no cinema, esse dilema entre o fluxo vivo e a retenção da caixa se revela de forma transparente no contraste entre dois filmes e dois personagens que parecem, em um primeiro olhar, análogos: Powder e Lucy. Ao colocar essas duas obras frente a frente, nós não estamos apenas analisando o cinema. Estamos abrindo a anatomia da nossa própria relação com o corpo, com a energia e com o direito sagrado de habitar a abundância. Comecemos nossa jornada cinematográfica por Lucy. Escrito e dirigido por Luc Besson em 2014, é um verdadeiro retrato da neurose cartesiana moderna em uma embalagem de thriller de ação e ficção científica. A trajetória de Lucy é apresentada como uma evolução da consciência humana, mas na prática é a reprodução da mais antiga e violenta das estruturas patriarcais, o mito de Pandora rebutado pela era da técnica. O nome Lucy evoca a Australopithecus afarensis, a mãe biológica de osso e terra, e puxa um fio evolutivo ancorado na figura feminina. A expansão de Lucy, no entanto, não nasce de uma iluminação espiritual ou de uma harmonia com o cosmos. Ela nasce da restrição da sua autonomia. Lucy é sequestrada e tratada como o que o mercado clandestino chama de mula. Uma cirurgia insere no seu abdômen um grande pacote com um produto sintético. Dentro do universo criado por Luc Besson, esse composto químico seria o análogo de uma substância produzida pelo corpo na 6ª semana de gestação. Uma espécie de usina de energia biológica indispensável para o desenvolvimento do feto. É essa carga preciosa, concebida para uso recreativo e legal e destinada à remoção em outro país, que se rompe no corpo de Lucy e dispara a sua transformação. Sob a perspectiva da bioquímica e da psiquiatria real, uma sobrecarga da magnitude proposta pelo roteiro faria o cérebro entrar em colapso imediato, psicose, convulsão e fim. Mas em uma reação aceitável no âmbito ficcional, para não enlouquecer diante do ruído do universo, Lucy faz a única coisa que um vaso despreparado consegue fazer: se anestesia. A supressão da emoção e, sobretudo, da empatia é um recurso narrativo muito comum no cinema e na televisão, quando a consciência alcança certos patamares ou o indivíduo atinge certas esferas de poder. Com se saber, empoderamento e empatia
nunca pudessem fluir juntos. Ela compartimentaliza a própria humanidade e assume a carcaça de uma executora fria e calculista que dispõe da vida e da morte sem qualquer empatia. Se o propósito do filme era conduzir a expansão da consciência por meio da forma feminina, essa forma foi completamente despojada do seu significado primordial. A arquitetura e a lógica do vaso foram mantidas, mas ele foi esterilizado, arrancando o acolhimento e a compaixão da sua matriz para transformar o seu corpo em um cofre frio, um receptáculo estéril que guarda um saber terrível a ser catalogado. E um pensamento que busca a transcendência, mas não escapa das armadilhas arquetípicas de milênios de dominação masculina, não consegue conceber nada além da retenção. Toda a consciência do universo que habitava aquela mulher é descarregada em um computador, condensada em um pendrive e entregue nas mãos de uma junta de cientistas, todos homens. Lucy é reduzida a dados binários, aparentemente. A mulher que poderia ser o vaso vivo do infinito é transformada na própria infraestrutura da máquina, uma caixa que guarda um saber perigoso para ser administrado por um clube seleto. Ela se desmaterializa no ar e afirma estar em toda parte, mas de uma tela de celular, o que nos deixa uma dúvida. O quão dependente Lucy se torna das redes de dados e fibras ópticas para continuar existindo em todo lugar. No fim, Lucy não integrou a consciência viva do cosmos. Ela buscou a perenidade através do arquivo e congelou a vida na caixa do esquecimento. Jeremy Pauder Reed, por outro lado, deixa claro que não apenas ele, como todos nós, somos parte de tudo e estamos todos conectados, o que de certo modo nos coloca em todo lugar, a despeito do quão solitários e desconectados nos sentimos. Pauder sente o outro a nível eletroquímico. Ele sabe o sentimento que provoca nos outros desde o primeiro dia de vida e aprendeu a esperar os sinais eletroquímicos evidenciarem a transformação do medo em uma maré favorável de afeto. Enquanto a autoconsciência de Lucy é gestada pela violência do homem e pela química sintética, Pauder carrega a estética da anunciação e da concepção imaculada desde o exato milissegundo em que um raio caiu do céu e atingiu a sua mãe grávida. Ele é o Filho do Céu, batizado e alterado pela faísca primordial da própria natureza antes de pisar na terra. A imagem de Pauder, sem pigmento, sem sobrancelhas, vestindo roupas antiquadas do avô, faz dele um fantasma anacrônico. Mas Pauder não é uma vítima passiva ou um garoto ingênuo, marcado apenas pela genética do albinismo. Pela faísca primordial, ele porta um eletromagnetismo exacerbado, uma física em que o seu microcosmo corporal espelha com tal precisão as forças do macrocosmo que o próprio corpo se torna o conduíte vivo entre a matéria e a luz. Ele possui um QI incomensurável e a capacidade de colapsar redes elétricas inteiras.
contudo, ele escolhe a não violência. A sua recusa em ferir não vem da incapacidade física. Para Pauder, ferir o outro é sentir a ferida na própria pele, porque para ele a separação entre as coisas é uma ilusão. Aqui nós encontramos a corporificação perfeita da árvore da vida da Cabala. Na mística cabalística, a luz ilimitada do Criador desce para a criação através de um trajeto dinâmico chamado o caminho do relâmpago. É a emanação em zigue-zague que conecta a Sefirot mais elevada, Keter, a coroa, a fonte suprema, até a Sefirot mais densa e física, Malkut, o reino, a matéria, o corpo. Existe um axioma célebre que diz que Keter está em Malkut e Malkut está em Keter. Pauder é a demonstração viva dessa verdade. Ele habita Malkut, o chão, a rejeição social, a carne pálida e sensível da pessoa com albinismo que viveu a sua vida toda isolada no porão. Mas ele jamais perdeu a conexão consciente com Keter. Pauder não precisa violar nenhuma lei da física para afirmar seu poder. Ele não precisa dobrar o espaço para estar em todo lugar. Ele atua pela física da ressonância, pela poética das frequências e pela energia da matéria adensada. Para Pauder, a matéria não é uma praga abjeta ou algo a ser descartado para virar código. A matéria é a própria luz em sua forma mais densa e sagrada. Quando ele altera sua estrutura e manifesta sua presença sutil, ele o faz mantendo a integridade da natureza. Ele nunca teve medo das pessoas. Ele apenas sentia com dor e lucidez o medo que habitava o peito dos seres humanos. Ele não é o cosmos tentando se espremer em um molde pequeno. Ele é a vida em escala micro que reconhece a própria dimensão macroscópica e que aceita a dança da existência sem tentar reter nada para si. E para compreender como essa física do sentir transforma a realidade, precisamos olhar para o clímax ético do filme, a cena do veado na floresta. O policial Duncan representa a autoridade do Estado, a força coercitiva e a pedagogia da violência. Ele é o homem que ensina os jovens da comunidade a manusearem armas, a caçarem e a enxergarem a dominação sobre o mais fraco como uma prova de virilidade e maturidade. Ele é a própria encarnação da armadura que a civilização moderna constrói para amortecer os corpos. Ele educa para o medo e para a separação. Quando o policial abate o veado e o animal jaz no chão, agonizando, a resposta padrão daquele sistema seria a comemoração da conquista. A técnica dominou a natureza. Mas Pauder intervém. E repare, ele não usa sua altíssima voltagem para eletrocutar o caçador, para destruir as armas ou para agir com a violência simétrica que Lucy usaria. A exemplo do hospital, quando ela precisa do restante da substância cirurgicamente removida e elimina o paciente da mesa de cirurgia. A justificativa de que ele não sobreviveria
faz parecer que sua atitude é quase piedosa e desculpável. Powder poderia apelar para a aceleração do fim doloroso do animal. Ele faz algo infinitamente mais profundo e transformador. Ele força uma ponte somática de empatia. Powder ajoelha-se, toca com uma das mãos o corpo trêmulo do animal e com a outra mão segura o braço do policial. Ali, através do circuito elétrico do seu próprio corpo, ele não passa uma informação técnica sobre batimentos cardíacos ou perda de oxigênio. Ele transmite o pavor. Ele faz o policial habitar o momento do fim que ele precipitou. Naquele instante, o homem que ensinava a matar sente o pavor do abismo, o luto da finitude e o desespero do ser que vê a vida se apagar. Powder rompe a anestesia do policial. Ele obriga aquele vaso rígido a suportar a voltagem da dor que ele próprio ajudou a espalhar pelo mundo. Isso não foi uma punição, foi uma iniciação pela compaixão. A partir daquele toque, o policial nunca mais poderá olhar para a violência com os mesmos olhos. A armadura do ego foi partida e a dor do outro passou a ser a sua própria dor. É por isso que no clímax do filme, quando a cidade assustada tenta encurralar Powder como se ele fosse uma ameaça a ser trancada numa gaiola ou em um laboratório, as mesmas autoridades que o temiam se convertem em seus protetores. O xerife e os professores não estão mais ali para medi-lo, categorizá-lo ou dar-lhe um número de QI. Eles estão dispostos a ampará-lo e a libertá-lo. E este é o detalhe mais sublime. Powder decide ascender no momento em que as pessoas ao seu redor aprendem a amá-lo. Ele não foge acuado. Ele não deixa rastros de violência. Quando corre em direção ao campo aberto durante a tempestade e abraça o raio que desce do céu, não há derrota e não há lugar para o medo. Há apenas a mudança de estado da matéria. Ele retorna à fonte de onde veio porque compreendeu que a sua luz era grande demais para a carne. Ele se torna a poeira cósmica que liberta e que de fato está em todo lugar. A comparação entre Powder e Lucy nos entrega a estrutura e a crítica. Mas o recheio vivo do nosso roteiro, o tempero sagrado que precisa transformar sua vida hoje, é a compreensão do vaso como condutor e da prosperidade como fluxo. Fomos ensinados a associar a espiritualidade e a alta sensibilidade ao martírio, à miséria e ao isolamento. Fomos levados a crer em um voto de pobreza involuntário, como se para ser uma pessoa profunda, artística ou conectada ao sagrado, fosse necessário passar fome, viver na escassez e odiar a matéria. Mas a cabala e a física nos lembram do oposto. A matéria é a própria luz em sua forma mais densa.
A miséria não purifica a alma de ninguém. A escassez não torna ninguém mais nobre. A escassez é simplesmente a paralisação da corrente elétrica, a trinca do vaso por medo do amanhã. Pense no dinheiro. O que é o dinheiro sob a ótica da física espiritual? Dinheiro é energia de troca. Dinheiro na Cabala é shefa, adensado em papel, metal ou código bancário. Dinheiro é como o ar. Se você puxa o ar para os pulmões e se recusa a soltá-lo por medo de que o oxigênio do mundo acabe, você não fica mais forte. Você corre o risco de sufocar. A vida só acontece no movimento de receber e entregar, inspirar e expirar. Para que você consiga vivenciar a verdadeira abundância financeira, criativa, emocional e espiritual, o seu corpo precisa se tornar uma coluna de luz, uma estrutura ereta, forte, integrada e aterrada, capaz de conduzir altíssimas voltagens de energia. Ao compararmos Powder e Lucy, fica evidente que o fluxo é interrompido quando a emoção é suprimida como se fosse mero ruído. Por mais que a supressão se mostre um artifício lógico necessário do ponto de vista narrativo, e que o tempo e a idade de um Powder recém-nascido o tenham favorecido na adaptação com seus sentimentos, o fato de Lucy correr contra o relógio não pode ser usado para amainar as suas decisões violentas que colocam sua sobrevivência acima da de outros, mesmo quando ainda não tinha plenos poderes. Powder, em muitos momentos, deixa transparecer que nunca ficou retido em nenhum lugar contra sua vontade. Ele quis permanecer. Ele quis acompanhar. Ele quis experimentar os modos humanos de resolver as coisas. Mesmo com os avós, é fácil presumir quando um Powder inconformado questiona a professora: quanto tempo você acha que pode me deter aqui contra a minha vontade? Que ele permaneceu isolado no porão, retido por vínculos de afeto e pelo medo deles do que poderia acontecer com ele no mundo exterior, e não por suas próprias preocupações. Como um verdadeiro leitor de todas as variações eletroquímicas de um ambiente, ele facilmente se sentiria seguro ou capaz de se defender. E o Powder, que sabe que somos parte de tudo, certamente saberia disso. Contudo, a mesma empatia que, quando suprimida, trava o fluxo da abundância, quando flui de forma desordenada, afoga o indivíduo na escassez. Nos fizeram acreditar, por culpa ou religiosidade distorcida, que para sentir a dor do mundo nós precisamos empobrecer com ele, que o nosso apego ao sofrimento alheio salvaria alguém. Isso é uma ilusão. A sua escassez não torna ninguém mais próspero, ela apenas multiplica a falta. O fluxo desordenado é a empatia sem recipiente e sem aterramento. É o vaso que se rompe e vaza por não saber sustentar a própria voltagem. E é o próprio Powder quem nos ensina a maestria desse fluxo através da paciência. Powder tem a chave de todas as frequências, mas ele jamais impõe a sua percepção a quem quer que seja. Ele não força a iluminação goela abaixo, não viola o tempo de ninguém,
e nem tenta colonizar as mentes ao seu redor. Ele compreende com uma compaixão profunda que a humanidade sente medo. Por isso, ele não arromba portas, ele simplesmente permanece aceso, ereto e disponível. Ele espera o tempo do outro e quando alguém finalmente se desarma e o procura, como na cena do cervo na floresta, ou quando o xerife, partido ao meio pela dor, implora para que ele seja a ponte somática até o último sopro de vida da sua esposa, Balder não prega, ele apenas toca. Naquele toque eletromagnético, sem violência e sem ego, ele transmite toda a riqueza, a clareza e a vastidão que habitam nele. Ele permite que a luz atravesse a biologia do outro na medida exata em que o outro é capaz de suportar. Lucy tenta subjugar a matéria porque tem pressa e medo. Balder acolhe a matéria porque sente a eternidade nos estados dela. A sabedoria da coluna de luz está nessa elegância somática. Ser um vaso forte, aterrado e sensível, que não se fecha na frieza, não se afoga na dor alheia e nem força o seu brilho sobre o mundo. É ser a ponte silenciosa onde a escassez se dissolve, no tempo certo, na voltagem certa e no fluxo sagrado da vida. Nós não viemos a este mundo para nos anestesiarmos e virarmos dados em caixas. Nós também não viemos para evaporarmos da terra, fugindo da matéria por medo de habitar a riqueza. A verdadeira libertação não é a fuga do corpo, nem a rendição à máquina. É o ato supremo de assumir o nosso pleno potencial e permitir que a luz flua através da nossa carne, da nossa dignidade, da nossa arte e da nossa prosperidade material. A mesma energia que move os elétrons no núcleo do átomo e ilumina as galáxias é a energia que quer fluir no seu trabalho, nos seus projetos, na sua mesa farta e no seu direito inalienável de viver com abundância. Não represe a vida. Não guarde o seu saber num pendrive por medo. Não abaixe a voltagem da sua presença para caber no silêncio incômodo daqueles que escolheram continuar amortecidos. Assuma a postura da coluna de luz. Aterre os seus pés em Malkuth. Eleve a sua consciência a Keter. Restaure as fissuras do seu vaso com o ouro da sua própria história e deixe o Shefa circular. Porque a sua dor não alivia a miséria do mundo, mas a sua luz transbordante e a sua prosperidade fluida iluminam tudo ao seu redor. Governe sua percepção e manifeste como um artista.